Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Nossa série da yoga que você não conhece e a yoga que pode transformar a sua vida. Esse tem sido realmente nosso mote, né? Durante o mês de novembro e do mês de dezembro, onde a gente tem realmente dedicado todo o nosso tempo, né? Deixa eu só clarear aqui um pouquinho. Isso. Aonde, na verdade, a gente tem dedicado tempo, né? E exercícios, né? A gente tem feito um trabalho prático, eu estou muito feliz. Hoje foi o primeiro dia dos nossos desafios, né? Então, hoje nós tivemos quase 40 pessoas ao vivo às 7 da manhã, experienciando, né, o trabalho da yoga. Então, realmente foi fantástico. Então, quero dar as boas-vindas aí a Ângela, boa noite, gata, Edna, Patrícia, ai, Amanda, minha amigona, Vivi Santiago, advogado entrando, boa noite, Poli Alcântara, todos sejam bem-vindos. Hoje estou uma noite assim bem especial para mim, porque a semana começou maravilhosa, porque eu nunca pensei que tivesse tantas pessoas realmente com tanta vontade realmente de fazer essa transformação, né? Muitas pessoas me perguntaram por que eu não deixei o vídeo da aula gravado. Eu não deixei o vídeo da aula gravada e não vou deixar, porque, na verdade, eu gostaria de verdade, era de estimular a todos vocês a fazerem um movimento diferente do que fazem. Porque, assim, quando a gente grava a aula e deixa a aula lá, ou um aluno, uma pessoa, vai lá e vai quando quer fazer a aula. E sempre tem uma prioridade na vida da gente, né? A gente vai, tá gravado, a mente tende a se acomodar. E se você realmente quer fazer uma transformação, você vai precisar definitivamente de fazer um movimento, né? Não é tão tarde, nem tão cedo assim. Afinal de contas, 7 horas da manhã é um horário que é comum se dar aula, né? Eu dou aula até bem mais cedo. Começo a trabalhar às 6 da manhã, né? Então, assim, é um momento, de fato, que exige da gente um esforço pessoal para fazer essa transformação acontecer, né? Que a yoga realmente ela transforma. E eu vou falar mais uma vez, tá? A yoga que você costuma não conhecer, tá? Eu meio que tô criando assim, não é é um movimento de fato, tá? Estimulando os professores de yoga a fazerem uma yoga meio que focada no que realmente ela é, né? Parar de estarmos contribuindo de uma forma geral nessa ideia de que a yoga é apenas asana, né? De que, eu estou relaxando, é para relaxar. E hoje eu provei para quem estava fazendo aula comigo o que é realmente, sem nenhum tipo de hipocrisia, nem falsa modéstia, de jeito nenhum, o que é realmente uma aula de yoga. Percebe? O que é realmente uma aula de yoga? Uma aula de yoga é levar a ferramenta que você aprende com a ciência da yoga e levar para que as pessoas possam fazer uso dessa ferramenta. E não simplesmente alimentar a ignorância da pessoa para a pessoa achar que ela está fazendo yoga e o yoga para ela é alongamento, é alinhamento, né? Eu já tive uma fase na minha vida que eu dei muita importância aonde bota asanas muito bem alinhados, porque fica bonito, né? Mas hoje eu tô bem focada na transformação. Não só da minha própria transformação, né? Mas a transformação de todas as pessoas que eu amo e também desse mundo que eu vivo, né? Então, realmente, hoje eu estou determinada a fazer um movimento para levar as pessoas a essa busca pessoal de verdade, e sair de fato dessa zona de conforto, certo? Porque é isso. Você quer realmente fazer uma mudança? Você de fato quer? Então você vai ter que fazer um movimento,
né? Não vou simplesmente gravar, fazer um trabalho simplesmente que pensa assim, é um trabalho gratuito. Já é um trabalho gratuito, fica gravado. E você vai assistir quando você tiver afim. Não é assim, né? Você vai precisar ter o seu compromisso, você vai precisar fazer a escolha se de fato você quer mudar ou não, né? Eu lembro que tem uma passagem na Bíblia que Jesus dizia assim, muitos são chamados, poucos serão escolhidos. Por causa disso, né? Porque você faz o chamado, você leva a ferramenta, mas é isso, poucas pessoas de fato estão interessadas em viver uma vida, né, libertas desse arrancara, desse ego, né? Então, paciência, né? O mundo, ele vai ensinando a gente, não importa, né? Se você acha que você está parado, pode ter certeza que você não está, né? Então, se você não faz um movimento consciente para a mudança, a vida faz essa mudança para você, mesmo você inconsciente dela, né? E a dor, ela tá aí para mostrar pra gente de que a mudança acontece, você querendo ou não, você gostando ou não, a mudança acontece, né? Seria bem interessante que a mudança acontecesse com a sua participação consciente, né? Mas se você não tiver uma participação consciente e efetiva na sua vida, não tem problema. A vida vai continuar acontecendo para você pelo meio da dor, porque ela só encontrou esse caminho, né? Mas ela vai provocar em você a mudança, porque nós somos seres que precisamos inevitavelmente evoluir. Eu sempre evito falar de forma um pouco esotérica, né? Eu falo de forma holística, mas eu sempre faço questão de levar um pouco da ciência mesmo, né? Eu estava dando uma aula hoje de tarde e estava falando da importância que é a consciência do que é o seu corpo, tá? O que é o seu corpo. O seu corpo, na verdade, por mais que você se olhe no espelho e você se identifique com o corpo físico, né? Mas, na verdade, o seu corpo, ele é, na verdade, uma energia em movimento o tempo todo, né? Uma energia em movimento o tempo todo. Então, constantemente você está em movimento, constantemente você está em mudança. E resistir a essa mudança, né? Querer que essa mudança, ela aconteça na sua vida sem fazer esse movimento é uma coisa impossível de acontecer. Então, mesmo que você resista muito, né, a participar da sua vida, você vai ser obrigado a participar. Por enquanto, você é convidado a participar, né, da sua própria história, escrever o seu próprio livro, né? Mas se você não escreve seu próprio livro, a vida vai escrever com você, né? Então, deixa eu ver quem é que tá aqui. Tem a Shelin, né? Não sei exatamente, mas ela tá dizendo que a aula de hoje me deixou tão ativa. Eu fiz muitas coisas e não senti. Tive muita tranquilidade. Que bom que você participou da aula, né? A Carol, que lá tá da Austrália, concordo, né? Tá falando aqui que ela lembra que tá no outro fuso horário. Eu sei, amada. Teve muita gente também fora do Brasil hoje na aula, né? Eu fiquei bem feliz, né? Bem feliz, porque é isso, o fuso horário é diferente, mas a pessoa quer, de fato, e ela vai lá e ela faz, né? Porque é isso, a vida você faz acontecer, né? Aqui tem a Tutiba, Zaquinha, saudades. Ai, Tiba, bom, saudade mesmo, então. Também tô. Muita saudade de todos, né? Esse estímulo que eu tenho dado a todos vocês, né? Sobre fazer as mudanças na vida de forma consciente, vem das minhas próprias experiências. Não tem sido fácil, né? Para nenhum de nós viver essa transição que nós estamos sendo, de uma certa forma, obrigados, levados, empurrados a viver, né? Nós estamos vivendo uma transição de era, uma mudança de era, onde o mundo da tecnologia está se fazendo realmente presente, né? Nós já estávamos entrando nele de forma inconsciente e achando bom, prazeroso, porque nós estamos, né, com o celular o tempo todo, né? Nós estávamos o tempo todo se comunicando, se relacionando, na verdade, pela internet. E hoje isso, na verdade, é quase que uma condição de vida você fazer essa relação, né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui no Astro em Aldeia e muitos de vocês estão em suas casas, em seus trabalhos, né? E a gente está vivendo isso, né? Hoje foi bem emocionante para mim
tive uma grande quantidade de pessoas participando da aula ao vivo, grandes feedbacks maravilhosos, pessoas que sensibilizaram, né, se sensibilizaram, choraram e viram realmente o poder que é, de fato, uma verdadeira aula de yoga. Não estou com isso querendo desmerecer de forma nenhuma, nenhum dos professores e nenhuma técnica de yoga, eu quero deixar isso bem claro, né? O que eu quero dizer é que realmente o meu trabalho ele é de transformação por conta da minha própria escolha de vida. Eu sou uma sannyasi, né? Então eu escolhi entregar a minha vida a isso há muitos anos atrás, desde 1993, né? Então desde 1993 que eu pedi o meu sannyas, né? Eu pedi e fiz um compromisso energético de viver em busca e da entrega da meditação. Aqui a Estela Torres disse que não conseguiu fazer todos os movimentos, mas foi muito bom esquecer o corpo. Que bom, né? É isso, sabe? Quando você vai e se propõe a fazer a mudança na sua vida, né? A primeira base do trabalho que a gente fez hoje é lembrar de que o mais importante no mundo, para a tua vida material aqui, é saber o que é você. Percebe? É saber qual é a função do seu corpo, tá? A função do seu corpo é levar a sua alma. A função do seu corpo é levar a sua alma. Percebe? O seu corpo é apenas uma carruagem. Então, quando o seu corpo ele tá mal, quando o seu corpo ele tá com dor, percebe? Quando o seu corpo não faz essa função como deveria fazer, né? A tua vida vira literalmente uma bagunça. A Carolina está dizendo saudade demais das suas aulas de yoga, amada. Mas em breve eu vou estar retomando as aulas de grupo, né? Estou com muita aula personal agora, né? Mas eu estou realmente muito determinada a voltar com as minhas aulas em grupo, porque também eu sinto falta. Então, uma coisa que eu faço questão de estar sempre lembrando para todos, né? É que a gente esquece qual é a simbólica do corpo, né? A gente esquece disso. Mas eu quero relembrar vocês uma coisa bem interessante. Depois eu vou colocar, eu vou postar o link para as pessoas que fizeram a inscrição das aulas online gratuita. Eu quero lembrar que eu estou oferecendo um trabalho gratuito, tá? Estou oferecendo um trabalho quase de ciência, de pesquisa, aonde eu quero provar que se a pessoa fizer os 7 dias consecutivos de yoga, no horário que eu escolhi, tá? Fizer bem direitinho os exercícios que eu passei para vocês, tá? Se vocês responderem os exercícios que eu passei, se vocês lerem os textos que eu coloquei, praticarem as reflexões em casa e fizerem as práticas comigo da manhã, eu vou provar para vocês que vocês vão realmente, vai acontecer a transformação que você precisa, né? E qual é essa transformação? Você precisa estar rejuvenescido, você precisa estar com mais energia, vitalidade e principalmente clareza de pensamentos. E sem estar refém de suas emoções. Porque o que impede a pessoa a não evoluir é porque ela é sempre refém das emoções dela, né? E como é essas emoções? Vocês sabiam, na verdade, que daqui para cima são os chakras que criam os pensamentos, né? Eles criam os pensamentos. Essa área nossa aqui é a área onde cria os pensamentos, os desejos. E a área de baixo, daqui para baixo, do umbigo para baixo, é a área que sente, tá? É a área responsável pelas emoções. Então, o que acontece? Quando você cria aqui, é aqui, tá? Aonde se transforma, tá? Por isso muita gente tem prisão de ventre, percebe? Muita gente tem constipação. É muito comum as pessoas estarem me perguntando: Zac, eu quero fazer hidrocolonterapia com você porque eu tenho intestino preso, né? Eu tô fazendo tal dieta, mas eu já tomei tal laxante e não consigo resolver o meu problema. Não consegue resolver seu problema porque o seu problema não é absolutamente apenas um problema físico, tá? Os chakras de baixo estão relacionados às emoções. Então, para você realmente melhorar a constipação, para você realmente melhorar, ter um corpo mais saudável, você precisa, na verdade, ter um intestino grosso vital. Tem alguém me fazendo uma pergunta, Laurita que entrou agora, Sheila, seja bem-vindo, a Sônia, o Márcio, o Zica, então, sejam todos bem-vindos. Então, os intestinos
né? Os intestinos, eles são uma base muito forte da vitalidade do ser humano. Os intestinos, o intestino é um órgão muito importante na medicina ayurveda, tá? Então, assim, uma constipação, ela não se cura porque você tomou um laxante ou porque você fez uma detox, tá? Então, eu tô falando do intestino, mas todos os órgãos do corpo, todas as doenças que a gente tem em cada órgão, né? Eles são infectados, na verdade, por uma bomba química, uma injeção química diária, né, de transmissores e hormônios que a gente excreta todos os dias. Então, na verdade, tem que entender o que é que está por trás desse movimento, porque essa região é a área das emoções, tá? Então, muito importante que a pessoa entenda de que ela não é só o corpo. Eu vou colocar um link para as pessoas que fizeram a inscrição, que estão participando desse programa, de uma pesquisa de um grande cientista. Ele conseguiu provar que cada célula do corpo tem memória, tá? E eu estava falando para o meu filho hoje que uma pessoa fez um transplante de coração, tá? E 13 anos depois ela cometeu suicídio. E, coincidência ou não, a pessoa que doou o coração para essa pessoa havia também cometido suicídio da mesma forma, tá? Uma outra pessoa que recebeu um fígado, certo? De doação, que fez um transplante de fígado, certo? Uma professora de música clássica, de repente começou a comer M&M's. Talvez alguém de vocês que está me ouvindo já tenha tido acesso a essas pesquisas, elas são muito famosas, né? E ela começou a comer M&M's e ela achou aquilo tudo muito estranho, porque ela era professora clássica e começou a gostar de rap. E ela foi em busca, né? Alguns anos depois ela foi pesquisar, na verdade, quem tinha doado esse órgão, porque ela não tinha nenhuma explicação para esses hábitos, né? E ela descobriu que, na verdade, o doador do fígado dela, certo? Era um cantor de rap e que ele era fanático por M&M's. Tá? Eu estou falando de 2 casos, 3 casos, mas eu poderia aqui falar de milhares de casos comprovados cientificamente, certo? Aonde hoje existem, inclusive, bancos, tá, de transplantes que orientam para a pessoa saber, na verdade, como lidar com esse transplante, porque a pessoa vai receber, na verdade, a memória de uma pessoa que viveu. Tá? Hábitos vão ser adquiridos, vão ser absorvidos por esse corpo, porque os órgãos, eles têm vida, gente. Eles têm memória, tá? Memória. Tem um caso também fantástico de uma pessoa que também recebeu um coração e que sonhava várias e várias noites com um assassinato, sendo assassinado. E ela, até o dia que ela conseguiu ver o rosto do assassino, e ela desvendou o mistério do assassinato do doador do órgão dela, tá? Então, isso não sou eu que estou dizendo, isso são casos provados, tá? Na internet, que você pode ter acesso a qualquer momento. Eu posso depois disponibilizar os links para vocês verem. E o que eu quero com isso? Eu quero mostrar para vocês que cada célula do nosso corpo registra tudo o que aconteceu com a nossa vida. Tudo, né? Tudo que a gente está vivendo agora, cada célula do seu corpo, ela está registrando que nem um computador, tá? A memória do computador. E ele responde a isso. Então, a doença é uma soma contínua, tá? Uma somatização contínua da forma como você lida com suas emoções. E a yoga, para quem não conhece, a yoga que a maioria das pessoas não conhecem, ela é embasada basicamente em fazer essa limpeza e essa reprogramação constante do seu corpo e da sua mente, tá? Então, o objetivo das aulas de yoga nada mais é do que desprogramar a pessoa de um condicionamento anterior, tá? E transformar essa pessoa num ser pleno, capaz de decidir o que é bom e o que é ruim para si mesma. Para isso, a pessoa precisa realmente ter o acesso a esse conhecimento, que é o quê? O corpo. Então, hoje, eu falei, basicamente, na nossa primeira aula ao vivo, online, e gratuita, do desafio da yoga, né? Que era como transformar a si mesmo. Então, a primeira aula era como conhecer. Como é que você pode transformar uma coisa que você não conhece? A aula de amanhã é diluindo as crenças. Como é que se forma uma crença, né? Qual é a crença que você tem? De onde é que ela veio? Tudo realmente é parado? Não é, né?
Então, eu quero complementar essa informação até para as pessoas que não tiveram vontade de fazer o trabalho ou não puderam participar das aulas. Eu falei basicamente nessa aula de hoje sobre os pés, as pernas e os braços. E eu vou reproduzir aqui com vocês nessa live de hoje um pouco do que eu ensinei para as pessoas que participaram, tá? A importância dos pés. Então, eu vou ficar em pé e vou mostrar para vocês aqui uma coisa que talvez alguns de vocês já tenham percebido. Mas, por exemplo, quando você coloca as mãos na cintura, tá? E você coloca os pés retos, o que é que acontece? Observa, isso aqui é uma seta de uma flecha, né? Aqui é a cabeça, daqui para frente é a flecha, um triângulo, tá? E a nossa cabeça é a ponta da flecha. Então, se você vai soltar uma flecha, se você tem um foco para a flecha aí, se aquele arco, né, ou a flecha, ela estiver torta, ela desvia do alvo, tá? Então, a nossa coluna central, a nossa espinha, né, ela é cheia de ramos nervosos. Esses ramos, eles são conectados às áreas cerebrais, a músculos e tendões, né? E eles têm o poder, na verdade, de levar e receber informações, tá? Então, o que acontece? Você recebe mais estímulos do seu cérebro para os músculos do que dos músculos para o cérebro, tá? É a mesma coisa dos intestinos, tá? Os intestinos recebem estímulos do cérebro, mas a estrutura do intestino grosso, tá? O sistema nervoso do intestino, ele influencia mais a mente, ok? Então, o que acontece? Se você vai soltar uma flecha e ela está torta, por exemplo, seus ombros estão colapsados, você não atinge o seu objetivo, tá? Porque a flecha, ela precisa ser assertiva. Então, o que é que a gente faz para que essa flecha, que é o nosso corpo, tá? Ela seja assertiva? A planta dos seus pés. Você precisa, certo? Sentir a planta dos seus pés bem fincadas ao chão, quase que empurrando o chão, tá? Você tem que estar com os pés quase que empurrando o chão. E você tem que estar com a cabeça empurrando o céu. Então, imagina, tua cabeça empurra o céu e teus pés empurram a terra. O que acontece com isso? Para que isso aconteça, seus ombros se projetam para trás e seu peitoral fica para frente, tá certo? Começa a haver um alinhamento do ombro e do quadril. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso nada mais é do que uma comunicação nervosa. O corpo precisa que todos os órgãos se comuniquem através do sistema nervoso. E qualquer desvio no corpo, tá? Ele causa uma interrupção nos estímulos neurais, certo? Então, os asanas, eles foram criados para que a gente possa estimular músculos do nosso corpo que não são muito ativos no nosso dia a dia, certo? Por conta disso, a gente precisa entender que os pés e a cabeça, eles precisam estar, como uma corda, tá? Eles precisam estar realmente bem ativos, bem vitais, fortificados, fortalecidos, para que as informações possam passar sem nenhuma espécie de obstáculo. Então, é como um fio de energia, um fio de uma tomada. Se ele tiver descapadozinho e você colocar ele na tomada, se a pessoa bate, aquele contato ele é interrompido, né? Então, a lâmpada acende, apaga, o som liga e desliga. Por quê? Porque aquela conexão, aquele fio, ele está vulnerável, certo? Então, um vento que balança dá mau contato. Assim também é o corpo humano. O corpo humano precisa estar realmente em conexão com todos os órgãos. O nosso sistema nervoso precisa fazer conexão nervosa com todos os órgãos. E um desvio que a gente tem na coluna, a forma de você sentar, a forma de você comer, a forma de você andar, estimula áreas, tá certo? Ou de proteção, de defesa, tá? Ou de ataque, ok? Ou
você vai estar estimulando a tua clareza mental, ou você vai estar, na verdade, você vai estar com uma ilusão constante no seu corpo, tá? Gente, sentimentos não são fatos. Sentimentos não são fatos. E nem tudo que você está sentindo, de fato, está acontecendo. Sentimentos não são fatos, tá? Então, o que você está sentindo é uma interpretação da sua visão. É uma interpretação da sua mente. E como é que a sua mente pode estar interpretando de forma correta, clara, se você estiver com um curto-circuito no seu corpo? Como é que você vai conseguir, na verdade, fazer uma comunicação cerebral, muscular e extrair essa emoção? Eu acabei de falar para vocês que essa região aqui superior, ela está relacionada com os pensamentos, né? E essa região inferior com as nossas emoções. Então, como é que se geram os sentimentos? Pensamentos e emoções geram sentimentos, tá certo? Então, os sentimentos, eles criam, na verdade, eles formatam, eles cristalizam as nossas crenças. É muito comum alguém chegar para você ou para mim e dizer assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou com um sentimento, né, que não vai dar certo. Eu estou com um sentimento que fulano está chateado comigo. Eu estou com um sentimento que não é para fazer isso ou para fazer aquilo. E esse sentimento, ele, na verdade, ele foi construído a partir da sua emoção e seus pensamentos, tá? As emoções, elas vêm depois dos seus pensamentos. A única área, na verdade, que não está vulnerável, né, a uma visão, a uma leitura inadequada é o coração, é a área cardíaca, tá? Então, se você tiver colapsado os ombros, se os seus ombros estiverem assim caídos, né, a sua cabeça caída, você estiver sempre olhando para o chão, muitas vezes as pessoas não percebem que elas olham para o chão. Eu mesma, eu não percebia que eu andava olhando para o chão. Eu não percebia. Eu achava que eu tinha um andar correto. Depois, com as minhas práticas, com os meus estudos, eu fui percebendo que eu andava olhando para o chão, né? E eu achava aquilo esquisito, comecei a achar aquilo esquisito. Como assim eu ando olhando para o chão? E comecei a perceber que, na verdade, eu tinha muita dificuldade de olhar e afirmar as minhas ideias olhando nos olhos das pessoas. E eu passei um tempo que, quando eu fazia isso, as pessoas se sentiam muitas vezes agredidas e intimidadas. Porque, na verdade, para fazer essa transição, né? Na época, eu precisava usar a questão do instinto de sobrevivência. Então, era quase que um ataque do que, na verdade, uma consciência, tá? Então, o olhar para frente, os ombros alinhados, eles fazem com que você tenha acesso ao coração, ao timo, que é uma glândula que te dá vitalidade, tá? Tem, inclusive, exercícios para estimular o timo. Há anos e anos atrás, a medicina achava que quando fazia uma autópsia na pessoa, o timo estava bem murchinho. E a medicina achava que estava murcho porque quando a pessoa ia envelhecendo, aquele timo ia envelhecendo, então ele não tinha muita importância. Depois eles viram que não era verdade. Eles perceberam que o timo ele não era estimulado. A glândula timo é uma glândula que estimula a vitalidade do corpo e estimula também a consciência, a autoconsciência. Tá? E não é por acaso que ela está aqui no chakra cardíaco, no anahata chakra, tá? Então, quando a pessoa está com uma postura de proteção, quando ela está colapsada e o corpo dela está para frente, ela inibe o estímulo da glândula timo, tá certo? A glândula timo é uma glândula muito importante, ela é pouco falada, né? Ela é pouco estudada, ela é pouco explorada, inclusive. Né? As glândulas que a gente dá mais importante é o hipotálamo, a tireoide, paratireoide, as suprarrenais, não é verdade? Mas a gente tem glândulas que são muito importantes. A timo é uma delas, né? A pineal, se fala pouco sobre a pineal. A glândula pineal se fala mais dentro do universo mesmo da yoga, da meditação, né? Mas no dia a dia, né, não se fala muito da pineal. Mas a gente precisa estimular. A gente não tem órgãos nem glândulas no corpo por acaso, né? É como as pessoas dizem assim, fulano tirou a vesícula, para que serve a vesícula? Não tem muita utilidade.
Como assim, se não tem muita utilidade, por que ela estaria dentro do corpo? Tudo que está dentro do seu corpo, né, tem um porquê de estar. Tudo que está dentro do seu corpo tem uma finalidade, um objetivo, um serviço a cumprir, tá? Para com o seu corpo. Não é algo que pode ser descartável e que a retirada dele não vai fazer falta. Não é verdade isso, né? Tanto uma cirurgia que você faz, né? Um corte que você dá no seu corpo, você afeta os microchakras, né? É que nem você machucar a sua perna, você rompeu vasos na perna, né? A própria circulação vai tentar compensar isso. Mas cada vaso que está na sua perna, ele tem uma importância. Ele não é algo que pode ser e deve ser descartado, né? Nada em nós é simplesmente substituído. Tudo que está aqui dentro do nosso corpo tem um porquê de estar e precisa estar funcionando de forma vital. Precisa estar funcionando de forma energética, a seu favor. Entende? Então, tudo que você tem hoje é importante para você. Inclusive, você mesma. Você pode, no calor das suas emoções ou no seu dia a dia, não se achar uma pessoa muito importante. Você pode se achar uma pessoa insignificante, você pode não ter uma autoestima boa. Mas isso são crenças, isso não é real. Mesmo que você não queira, você vai ser e sempre será importante para o universo. E isso não tem nada a ver com poesia, isso não tem nada a ver com simplesmente falar para vocês de um estímulo para a autoconfiança. Isso não vai estimular você em nada até que você realmente descubra o que é que tem por trás dessa palavra, dessas frases que eu falo, né? E tudo que eu falo para vocês, inclusive falar de que você é importante, né? E de que você é perfeito como você é, mesmo que você não acredite, né? Tem fatos científicos, tá? Tem provas científicas de que você, mesmo não sentindo e mesmo não acreditando, é uma pessoa perfeita do jeito que é e tem que ser exatamente como você é. Não estou falando de religião, não estou falando de intuição, eu estou falando de ciência, tá? Então, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está me ouvindo, certo? Ela tem um potencial. E de longe eu não quero falar sobre esoterismo, sobre misticismo, sobre religião, sobre nada disso. Mesmo que tudo isso chegue, tá? Mesmo que toda essa informação chegue para você em algum momento, de forma espiritual ou de forma religiosa, tá? Mas meu objetivo, eu sou determinada em passar questões científicas para vocês. Mesmo que você tenha um sentimento de inadequação, está relacionado à crença. Não é verdade, tá? Não é verdade. O ser humano, todo ele, é feito da mesma matéria-prima. Já falei isso, não vou me cansar de falar, tá? A forma como você tem, a percepção que você tem sobre você é uma percepção que foi incutida na sua mente ao longo da sua vida, da sua jornada aqui na Terra, tá? São as opiniões, são as absorções que você faz de informações que você absorve de televisão, de revistas, de amigos, e você começa a acreditar nisso, e você inevitavelmente começa a fazer comparações da sua vida, das suas emoções, tá? Do seu corpo, do seu cabelo, da sua idade, certo? E aí você não consegue corresponder àquilo que você projeta, aquilo que você idealiza como perfeito. Mas são crenças. O que é uma vida perfeita? Inclusive, eu tenho estudado ultimamente, né, as estatísticas de suicídio são muito maiores nas pessoas de condição financeira alta. Tá? Se vocês não sabem disso, fiquem sabendo que o maior índice de suicídio, de vício de drogas, é muito maior na classe alta. Ok? Na classe que tem grana. Percebe? Então, todas as pessoas que literalmente são levadas, todos nós fomos levados a acreditar que uma vida com dinheiro, com a vida com segurança, com estabilidade, é uma vida feliz, né? A gente começa a perceber que quando a gente alcança uma coisa, a gente está reclamando de outra. Então, a ciência já mostra, as estatísticas mostram que o maior índice de infelicidade, de insatisfação, está nas pessoas que têm um poder aquisitivo alto, certo? Obviamente tem uma exceção aqui, outra ali, mas a grande maioria, tá?
ou é dependente de drogas, ou é dependente de sexo, ou é dependente do próprio dinheiro, tá certo? Ou sofre de depressão, ou tem doenças crônicas, ou é infeliz na relação, ou tem problemas familiares graves, certo? Porque não tem uma estabilidade. A ideia de acharmos que a nossa estabilidade, a nossa felicidade está literalmente no nosso poder aquisitivo, né? E para muitas outras pessoas, principalmente as mulheres que acham que a sua vida perfeita está relacionado a um corpo esbelto, bonito, né? Quantas pessoas eu não já ouvi, principalmente mulheres da minha idade, né, que fazem a formação de yoga para se conhecer e dizem assim, não tenho coragem de fazer um vídeo na internet porque eu não tenho esse corpo, né, esbelto, magrinho, né? E eu fico muito triste com isso, porque são pessoas que têm conteúdos maravilhosos, que deveriam estar, sim, compartilhando na internet os seus conhecimentos e suas aulas maravilhosas, tá? Então, na verdade, esse estereótipo que, inclusive, hoje está sendo criado com muita intensidade na internet, achando que a yoga, né, leva você, eu teria que ter um corpo perfeito, ou fazer asanas, que são realmente quase posições circenses, é uma visão totalmente distorcida, tá? E devastadora, porque, na verdade, cria uma barreira grande para o autoconhecimento. Mas assim foi feito, na verdade, com as grandes escrituras, né? Com os grandes escritos sobre a geografia, sobre a matemática, né? Sobre a espiritualidade, sobre a medicina, né? Dos Vedas de 5.000, de 10.000 anos atrás, né? A região de Arapa, por exemplo, que é na área do Paquistão, né? Antes um território indiano, era uma região, era uma civilização que era extremamente estruturada. Imagina, né? Numa época daquela, tá? 10.000 anos atrás, você encontrar uma civilização onde tinha casas de primeiro andar, certo? Com sistemas de esgotos, de drenagem, certo? Com ruas largas que você podia passar com os carros de boi, com passarelas para pedestres, ok? Com um sistema de drenagem, de agricultura espetacular, casas de primeiro andar com banheiros internos, tá? Com banheiros internos. E era uma civilização que era praticante da yoga. Os primeiros registros humanos que se tem a respeito da yoga vieram através dessa civilização, tá? Onde a gente teve o acesso de saber que essa civilização ariana, elas faziam, do povo de Arapa, fazia uso da yoga, né? E o que fazia essa vida, essa civilização tão próspera? Era como se relacionar. Eles sabiam se relacionar entre eles, mas principalmente com eles, tá? Então, a prosperidade vem para qualquer pessoa de uma harmonia interna. Ela não vem pelo seu poder aquisitivo. Ela não vem pelo formato do seu corpo, pela cor do seu cabelo ou pela cor dos seus olhos. Ela não vem. A gente tem imagens de Jesus Cristo, por exemplo, de olhos claros. Impossível Jesus Cristo ter olhos claros quando ele fazia parte de um povo de pele escura. Percebe? Então, na verdade, nós fomos levados a admirar biotipos corporais. Certo? Você acredita que recentemente a minha neta tem olho azul. E ela estava numa casa com uma amiguinha, e a amiguinha estava chorando porque não tinha o olho azul, e ela só tinha 4 anos de idade. Percebe? Então, nós estamos falando de uma criança de 4 anos de idade que chora por não ter um olho azul. Então, hoje em dia, é isso que a gente tem realmente se retroalimentado constantemente, né? Precisamos de um cabelo assim, de um corpo assado, precisamos, para poder falar, precisamos estar com uma roupa assim, uma roupa assado, né? Então, você tem que se apresentar para as pessoas dessa forma e nós alimentamos isso. Isso não é yoga. Percebe? A yoga fala da ética, da importância de você saber quem você é e o que você é, né? Então, hoje a ciência já prova, mas veja só como nossa mente é. A grande maioria da população mundial, eu não estou falando da população do Brasil, nem do Nordeste, estou falando da população mundial. Quando descobriu os efeitos da física quântica, quantas pessoas nós não tivemos na internet
falando sobre prosperidade financeira através da física quântica. Vejam só, a ciência quântica desesperada para mostrar, a física quântica desesperada para mostrar o potencial do ser humano, até a própria ciência quântica, ela foi distorcida para ser uma ferramenta para adquirir coisas materiais. Imagine isso! Isso é muito grave. Isso é muito grave. Você tem uma ferramenta que mostra para você o que você é, o potencial que você tem, quem você é. Nós somos grandes moléculas de energia que vimos do cosmos e as pessoas estão preocupadas, os palestrantes estão preocupados em oferecer essa ferramenta para ganhar dinheiro. Entende? Para comprar um carro, para conseguir uma casa, para conseguir viagens. Nós somos estimulados apenas a isso, tá? Eu tenho aqui uma observação aqui da Bela. A minha filha tem olho azul. Quando era pequena, ela me questionou por que as bonecas pareciam todas com ela. E na sala dela, ela era a única com olho azul. Pois é, Bela. Imagina, né? Então, olho azul é bonito, mas o olho negro também é bonito, o castanho também é bonito. Porque, na verdade, é um contexto, não é só o olho isoladamente, né? Então, nós temos uma beleza completa. Mas eu realmente olho e vejo que tem pessoas que são formadores de opinião, são pessoas que são da área da universidade, são pessoas que são da área da espiritualidade, da medicina holística, da medicina convencional, pessoas que podem formar opinião, que podem acordar a humanidade. Essas pessoas vão e dizem, olha, a física quântica, se você pensar, você mentalizar, você compra um carro, você consegue ganhar dinheiro, você consegue isso, você consegue aquilo. A pessoa não tem um estímulo para dizer, você consegue conhecer a si mesmo, você consegue curar o seu corpo. Percebe? Nós não somos estimulados a olhar para dentro, nós somos estimulados o tempo todo para olhar para fora. Nós somos grandes competidores dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho. Nós somos competidores dos nossos chefes. Temos chefes, mas não queremos nos curvar a ele, né? Quantos profissionais de yoga, né, não só aqui como na Índia, chega e fala assim, namastê, namastê. O significado de namastê, gente, namastê significa o meu Deus se curva para o seu Deus. O meu Deus se curva para o seu Deus, tá? Namastê, o Deus que mora em mim se curva diante do Deus que mora em você. É uma expressão de humildade. Namastê é uma expressão de humildade. Satna é a verdade e a minha identidade. Então, se fala isso de uma forma, namastê. A tua verdade, eu me curvo a ela. Percebe? E você se curva à minha verdade. O meu Deus se curva ao teu Deus. O teu Deus se curva ao meu Deus. Percebe? Então, a Tila, até hoje tenho isso, pai e irmãos com os olhos claros, né? Pois é, namastê significa isso, sabe? O meu Deus se curva para o teu Deus. É um sinônimo, é uma expressão de humildade. E a gente não percebe, a gente fala, eu te amo. Eu te amo significa que eu te amo mesmo. E que não importa as escolhas que você faça, eu ainda vou te amar, porque o amor é desejar que o outro seja feliz nas escolhas que ele fizer. Não nas escolhas que te agradam. Percebe? Não nas escolhas que te agradam. O Carol está pedindo aqui, eu vivo nessa dualidade, estabilidade financeira através dessa carreira convencional. E o intuito de viver o presente de acordo com o que vibra no coração daquele momento, o instinto. Olha só, Carol, às vezes a gente se perde do coração e a gente acha que aquilo que a gente sente é o coração. O coração, ele pode ser enganado pela mente, percebe? Então, a forma que a gente tem de saber exatamente o lado que a gente vai, para onde a gente vai, é que você pode ser feliz em qualquer lugar que você estiver. Hoje eu tenho essa certeza absoluta, né? Eu sou uma pessoa que eu estou há 30 anos, mais de 30 anos, vivendo
exclusivamente do meu trabalho. Exclusivamente. Estou vivendo hoje um momento extremamente desafiador. Percebe? Há mais de 30 anos que eu vivo apenas de dar massagem, de dar aulas de yoga, de ensinar meditação. Há mais de 30 anos eu trabalho com isso. Trabalho com a medicina ayurvédica há mais de 20 anos. Tá? Nunca tive um dinheiro fixo, nunca fui funcionária de alguma empresa, nem funcionária pública, nunca recebi uma pensão, nunca recebi uma herança de ninguém, tá? Nunca ganhei nada de ninguém. E eu tenho a minha casa própria, eu sempre tive os meus carros, eu criei os meus filhos, percebe? Eu tenho tudo que eu quiser ter, tudo que foi importante para mim. Porque tudo que eu trabalhar, aonde quer que eu trabalhe, eu vou ter o resultado do que eu faço, né? Então, assim, já ouvi muito dizer, no Brasil você não consegue ganhar dinheiro. Realmente nós somos uma raça, né? O brasileiro, ele tem uma raça, ele tem uma herança, né, genética, aonde nós tivemos muitos valores, nós somos um dos poucos países ainda, né? Mas eu acho que talvez um dos principais países aonde a gente precisa de funcionário dentro de casa para lavar um prato, para fazer uma faxina, né? É muito comum, você vai para os Estados Unidos ou para a Europa e as pessoas faxinam sua própria casa, arrumam sua própria casa, fazem sua própria comida. Nós temos uma energia ainda muito de superioridade, né? Somos estimulados a isso, é verdade, tá? Mas o nosso país... Eu já estive na África várias vezes, né? Como muitos de vocês sabem, eu vivo aqui, vivo na Índia, né? Eu já conheci muitos outros países, já conheci também a Europa, né? Então, assim, é tudo muito bonito, é tudo muito maravilhoso, sem dúvida nenhuma, mas cada país tem o seu desafio, tá? Cada país tem o seu desafio. Na Índia, por exemplo, as pessoas pensam, por que você não... Zaki, por que você não mora lá de vez? Porque lá não é a minha terra original. Porque na Índia, por exemplo, né, existem preços e coisas que são para os indianos, né? Então, em todos os lugares da Índia, os indianos são prioridades. Não é como no Brasil, que os estrangeiros têm prioridade. Na Índia, a prioridade são os indianos, tá? Então, tem preços mais em conta para os indianos. Não é um desconto para estrangeiro, tá? O desconto é para indiano. Tá? Quando você vai pagar um valor bem mais barato na Índia, aquele é um preço normal do dia a dia do indiano. Percebe? Então, na verdade, por mais amor que eu tenha à Índia, por mais vezes que eu vou para estudar e tal, eu criei aqui no meu ashram um pedacinho do que eu acredito. Está sendo hoje um grande desafio para mim. Porque, na verdade, sempre que eu ia para a Índia, eu queria ficar por lá, porque lá eu conseguia os mantras, eu conseguia um rito diferente. Depois eu percebi que o problema não estava no lugar que eu moro. Está aqui dentro de mim. Percebe? Então, esse poder todos nós temos. Nós temos um grande poder de transformação. E isso é yoga. A yoga é fazer com que você, na verdade, se conheça, se alinhe, se nutra. Percebe? A posição que seus pés se encontram determina para que lado você vai olhar, entendeu? Então, se você tem os pezinhos um pouquinho mais abertos, tá? Se você tem um 3x4, se um pé olha para frente e o outro olha mais para o lado, tudo isso determina a forma de você pensar, tudo isso influencia como você vai pensar, entende? E como você vai pensar, influencia nas suas emoções e influencia nos seus sentimentos. Sentimentos como raiva, certo? Sentimentos que geram doenças como a depressão. Percebe? Eu quero passar um tempo aqui, inclusive, falei com a Isis essa semana, e eu quero falar um pouco sobre a depressão. A depressão vista pelo ângulo da yoga, da medicina ayurvédica. O que é, de fato, a depressão? Entende? Então, na verdade, como é que você pode superar uma depressão? Como é que a yoga te leva a superar a depressão? Antes de qualquer coisa, literalmente, fazendo você perceber que você é. Primeira coisa, tá? Depois a gente vai destrinchar esse tema, se Deus quiser, em breve. Mas o principal é você entender o alinhamento dos seus pés para frente.
os ombros abertos. De preferência, sempre tentando levar os ombros alinhados com o quadril. Por que isso é importante? Porque isso faz com que eu faça conexão com o meu coração, com o meu cardíaco. Isso faz com que eu sinta de fato o que é que eu quero e quem eu sou. Quem eu quero e quem eu sou não está aqui, está aqui. Percebe? Mas está aqui se eu não tiver um corpo colapsado e aqui não estiver sendo influenciado pela minha cabeça. Por isso é muito importante não confundir, na verdade, a comunicação, tá? A área cardíaca é a área aonde, na verdade, você se coloca para frente, aonde você sente força, é aonde você, na verdade, abre o peito para seguir com os desafios da vida. Se você tem um ombro colapsado, se você tem uma coluna curva, você é, na verdade, uma pessoa reativa. Você, na verdade, é uma pessoa que não confia em si mesmo, que não confia nas suas tomadas de decisões. Você, na verdade, é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não. Entende? E, às vezes, não dizer não, na maioria das vezes, quando você diz não, quando você não diz não, e você quer dizer sim, você interfere no fluxo da sua vida e interfere no fluxo da vida das outras pessoas. Então, é muito importante saber o que você está fazendo com a sua vida. Eu passei, se tiver aqui na live pessoas que fizeram o trabalho hoje, né, que estão inscritas no trabalho da Yoga para Transformar, eu coloquei vários textos, né, um para cada dia da semana, tá? Para até domingo. E cada texto desse é para estimular você a uma autorreflexão. O questionário que eu coloquei é para que você, na verdade, tenha acesso aos seus pensamentos. Porque eu estou fazendo um esforço para que você, de fato, faça a sua transformação. É importante para você fazer essa transformação. É importante para mim que você faça essa transformação. Porque você é uma extensão de mim. E você é uma extensão de muitas outras pessoas. E se nós tivermos 10 pessoas, 20 pessoas, pensando com mais clareza, com mais discernimento, se tornando pessoas mais humildes, isso faz uma diferença na natureza, isso faz uma diferença no cuidado com os animais, com cuidado com as plantas, o cuidado consigo mesmo, o cuidado com as palavras. Como você fala, né? Qual é a sua prioridade hoje? A gente pode estar aqui fazendo uma relação de vários tipos de prioridade. Mas elas são de fato prioridade? Ou elas são prioridades do seu desejo, do qual você se tornou refém? A prioridade sua hoje é se tornar conhecido ou se tornar verdadeiro? Qual é a sua prioridade de fato? É ser uma pessoa feliz ou ser uma pessoa poderosa? Uma pessoa poderosa para quem? Para os fracos? Quem disse que uma pessoa poderosa para pessoas fracas é de fato poderoso? Não é de fato poderoso. É um oportunista do mais frágil. Uma pessoa que é poderosa porque tem pessoas frágeis, não é de fato poderosa. Percebe? É isso que a gente tem que começar a analisar. Quem é o poderoso de fato? É poderoso porque tem dinheiro? E quem disse que quem tem dinheiro, de fato, tem poder? Ah, não, Zac, de fato tem poder. Tem de fato ou você acredita nisso? Quem somos nós? Nós somos uma massa. Você já viu um formigueiro? Uma formiga sozinha, se ela pica você, você pode matar ela. Mas vai para um formigueiro. Um formigueiro é capaz de destruir um corpo humano em minutos. Percebe? Porque as formigas, elas trabalham juntas. Nós hoje somos seres separados, inclusive, de nós mesmos. Então, a yoga é exatamente o contrário. A yoga é para te tornar consciente. E esse desafio, ele tem esse objetivo de você conhecer, na verdade, a yoga que você não conhece. De você conhecer, na verdade, o teu potencial humano, o potencial que todo ser humano tem. Você não precisa simplesmente acessar a física quântica para ter dinheiro, porque você é a própria física quântica. Você é quântico. Percebe? Você não precisa passar a vida querendo ter milhões na sua conta de banco. Você precisa passar a sua vida querendo estar em harmonia com seus filhos, com seu corpo, com seu prazer, com os seus amigos,
Isso é prosperidade. O que adianta você ter tanto dinheiro no banco e você não confiar em nem quem você convive? O que adianta você ter tanto dinheiro no banco, ter nomes na internet e você não ter uma vida transparente, não poder ser quem você realmente quer, comer exatamente o que você quer? Quantas pessoas não estão colocando na internet como isso, como aquilo, faço suco disso, faço suco daquilo, faço ginástica, minha barriga é tanquinho, minha perna é assim, meu carro é assado. Tá, mas essas pessoas vivem de fato? Ou elas vivem em função de cultuar e provar aquilo que elas gostariam de ser? Percebe? Então nós somos de fato poderosíssimos. Precisamos ver que tudo que é feito com paixão, precisamos ver que tudo que é feito com amor, com dedicação, com verdade, te deixa pleno. Essa é a verdade. O que te dá plenitude, o que te dá alegria, é a verdade. Entende? É a autenticidade. O que te dá plenitude, o que te dá harmonia, é você ser verdadeiro com você. É você ser transparente. Então, na verdade, todos os lugares do mundo que você tiver, a sua miséria vai com você. E qualquer lugar do mundo que você tiver, o seu amor vai com você. É você que escolhe. Você pode estar no maior país mais maravilhoso do mundo e ser infeliz. Eu atendo muitas pessoas fora do Brasil, mas não são poucas, não são muitas. E os problemas são os mesmos. Percebe? A pessoa pode ganhar em dólar, pode ganhar em euro, mas os conflitos permanecem. Fica claro de que não é essa prosperidade que de fato te deixa em paz. Fica claro que não é uma conta gorda de dólares que realmente te deixa pleno. O que te deixa pleno é você seguir seu Dharma. E é uma lei, na verdade, universal. Tu tem teu corpo. Percebe? Tu tem a tua alma. Tu precisa fazer essa conexão. Teu corpo precisa estar em harmonia. Então, as buscas pela falsa identidade, a esforço que todos nós fazemos para sermos aplaudidos por quem nem se conhecem. Gente, pelo amor de Deus, né? Quantos de nós não estamos preocupados em sermos aprovados por pessoas que também estão querendo ser aprovadas, por outras pessoas que também estão querendo ser aprovadas e por aí vai. Veja que ilusão. Você quer ser validado por uma pessoa que nem se valida. Eu não estou falando de A, de B, de C. Estou falando do mundo, estou falando de mim, estou falando de todos nós. Quem somos nós para validar alguém? Quem é alguém para nos validar se estamos todos perdidos? Percebe? Então é uma grande bobagem isso. A vida é uma troca constante. É uma evolução diária. Somos, na verdade, seres em busca, né, dessa casa que a gente não encontra. Percebe? A gente tem uma necessidade constante de amor, a gente tem uma necessidade constante de estabilidade. A estabilidade está no grande vazio. A gente sente falta da nossa verdadeira casa, que é a criação. Por que a gente não se sente em casa? Mas se você se sentir em casa, se você olhar para os lados, relaxar o seu corpo, se diluir, você percebe que você está em casa. E não importa nada que esteja à sua volta. A confiança na criação é que te deixa pleno. Enquanto muitos dos praticantes de asana estão aí querendo fazer asanas invertidos, eu tenho um desafio imenso. Faça a postura do cadáver, sem dormir. Respire na postura do cadáver sem dormir. Mantenha as palmas das mãos elevadas para frente e as pernas soltas, sem cochilar e sem tensão no abdômen. A postura do cadáver é a postura mais desafiadora. As escrituras do Hatha Yoga, o Shiva Purana fala da importância que é o Shavasana. O Shavasana é uma postura onde você deixa suas vísceras expostas. Onde a postura do cadáver, na verdade, é morto para o ego, mas exposto para Deus. Percebe? É aquela postura onde você diz para Deus, olha, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, agora eu estou entregue. Eu entrego, eu confio, eu aceito e agradeço. Essa
é a postura, é o asana mais difícil de ser executado por qualquer estudante de yoga. E é o menos divulgado. É o menos valorizado. Mas é o mais desafiador. Se você conseguir fazer um Shavasana, literalmente, você conseguiu o Nirvana. Você conseguiu o Samadhi. Você conseguiu acordar. Porque entregar aquilo que você não controla ao Criador é Samadhi. Percebe? Então, Shavasana é o seu e o meu desafio. Entende? Para chegarmos ao Savasana, nós estamos aqui. Nós estamos em busca. Eu estou em busca. Eu estou aqui todas as segundas-feiras. Falando, mas principalmente me ouvindo. Principalmente me sentindo. Principalmente me jogando, acreditando, seguindo, vivendo as minhas emoções. Conflitos? Nossa, tem muitos. Medos? Tem muitos. Mas também tenho uma consciência de que os medos são gerados pelos meus pensamentos. Então, todos os dias eu estou ali atenta a tudo isso. Não sou iluminada. Não sou melhor do que ninguém que está me assistindo. A única diferença, talvez, entre eu e você, é que, de fato, eu estou aqui dando a cara a tapa para ir buscar, literalmente, o meu Samadhi. Porque eu sei que ele existe. Eu sei, de fato, que a criação é aquela que literalmente vai me acolher. Eu sinto os meus medos da entrega. Eu sinto todos eles. Mas eu sou consciente dos meus medos. Eu não os nego. Eu não estou em busca de ser outra pessoa. E nem estou em busca de ser aceita. Eu estou em busca de ser integrado com a natureza. Enquanto eu estiver viva nesse corpo material, o meu trabalho é a minha própria cura. Por isso que eu faço o meu trabalho com tanta determinação, com tanto afinco, com tanta existência, com tanta força e tanto amor. Porque o meu trabalho é a minha cura. É no meu trabalho que eu consigo me ver. É no meu trabalho que eu consigo me sentir. É no meu trabalho que eu consigo conviver e transcender. É no meu trabalho que é desafiador. Então, o meu trabalho é a minha cura. O meu trabalho é o meu remédio. As dores da minha vida me colocam em contato com a minha alma. E é aí onde eu tenho que praticar Ishvara Pranidhana e entregar ao Criador aquilo que eu não controlo. E é isso que eu estou tentando ensinar. Eu não estou ensinando e não estou fazendo esses desafios todos porque eu sou uma pessoa boazinha. Eu estou fazendo porque eu preciso. Eu estou fazendo porque isso me cura. Eu estou fazendo porque quantas pessoas mais me derem feedback de que meu trabalho funciona, mas eu uso também para mim. Mais é um estímulo para mim. Mais é um incentivo para eu continuar na jornada. Percebe? Então, literalmente, você quer mudar? Ok. Você quer mudar e eu tenho a ferramenta para mudar. Tá? Então, o nosso encontro é às 7 horas da manhã. Se você quer, de fato, faça um esforço para estar presente. Porque eu não vou gravar aulas para deixar postada. Tá? Eu não vou deixar a aula lá postada para você ver no dia que for conveniente para você. Eu vou deixar a aula ao vivo e você é a melhor aula que eu puder dar da minha vida para você se transformar. Mas eu não vou simplesmente deixar a aula para você ver no dia que você quiser. Você vai ter que fazer seu esforço. Porque eu estou fazendo o meu. Porque a vida é uma troca. E nessa troca é onde a gente realmente cresce. Ok? Então, para vocês que estão fazendo a programação, chega aí o questionário, responde o questionário, certo? Faz um esforço, lê aí, de fato, todos os textos que eu mandei para você. Amanda está dizendo que abraçar o Dharma é a própria cura, né? Sem dúvida, Amanda. Abraçar o Dharma é a própria cura. Dharma, para quem não conhece, é a sua missão, é a lei que traz, é o seu sentido da vida. Percebe? É a Polly, tá? Cada fala sua é um aprendizado. Cada fala minha, Polly, é um aprendizado com cada um de vocês. Certo? E eu sou muito, muito grata. Tá? Então, que a gente possa viver sem competição. Tá? Porque a gente olha para os lados e a gente vê que cada um veio fazer o que tinha que fazer. Amanhã estarei às 7 horas ao vivo, para as pessoas que se inscreveram. Estarei aí desvendando, né, diluindo suas crenças, as nossas crenças, as minhas, porque a aula é para mim também, né, ajudando você a diluir as suas, ok?
Então, estão todos convidados, firme e forte aí nessa jornada, né? Sempre a vida vai estar trazendo desafio, então nunca espere uma vida estável, porque no dia que você pensar que está numa vida estável, você nem na morte você vai conseguir encontrar isso, porque a morte essencialmente ela não existe, tá certo? Fica aí o convite, se você não se inscreveu, se inscreve. Eu não sei se está aqui no bio para se inscrever, eu acho que não tem mais como se inscrever, acho que não dá mais para se inscrever, gente, infelizmente não dá, mas vai ter outras oportunidades, ok? Quero deixar um recado que a Formação Internacional de Instrutores de Yoga começa agora em janeiro. Então, se você vem acompanhando minhas lives ou conhece alguém que quer fazer a formação, a chance é agora, tá certo? A gente tem uma formação de yoga sensacional, tá? Eu tenho certeza que está entre as melhores do Brasil, porque é uma formação com esforço, com dedicação, com profissionais de grande gabarito, de grande compromisso, grande comprometimento, certo? Então, gente, boa noite, bom começo de semana para vocês, tá certo? Muita luz no coração de todos. Segunda-feira, se Deus quiser, estarei de volta com mais uma live, ok? Grata a todos vocês. Namastê. Não se esqueça, namastê. O Deus que está em mim saúda e honra o Deus que está em você, tá? Então, use isso na prática, não só na boca. E quando você for dizer para alguém que ama, sinta o amor vindo de você. Dizer que ama alguém, seja quem for, significa permitir que essa pessoa exista, independente de agradar você ou não. Tá? Amor é isso. Amor é entrega, é confiança, é aceitação. Ok? Grande luz para todos e até o próximo encontro.